A nossa reportagem de Minas Gerais ainda não, tá? Ainda hoje nós falaremos das terríveis mortes. Sobe para mim o som ali, por favor, Augusto. 53 o número de mortos. As margens do rio a gente em Juiz de Fora e Ubá. Afundando bastante. Precisamos de pessoas, né, tipo, profissionais, capacitados, que têm equipamentos para vir com a gente auxiliar. A gente quer fazer alguma coisa, que nós somos amigos, gostamos muito dele. O Lecão tem 2 filhos, né? Então, assim, nós estamos desesperados como amigos para poder fazer a busca ali da nossa forma e tá tentando trazer ali alguma notícia, alguma solução aí para esse caso. Esse depoimento fala sobre os 15 desaparecidos. As equipes de Minas estão procurando 15 desaparecidos. Mais casas desabaram depois da chuva. Ontem o Jornal Nacional foi transmitido, foi ancorado diretamente de lá com o César Tralli. E pra gente, eu repito algo que disse na segunda-feira, nos causa profundo... É quase que um gatilho, um trauma de ver isso, de ver as estruturas completamente, né, foram abaixo, as pessoas numa solidariedade, né, o povo pelo povo, como a gente ouvia, né, ali tentando ajudar, ele pedindo ajuda, como a gente acabou de ouvir, para tentar achar um amigo, um morador, correntes, né, de solidariedade, de alimentos, enfim, a nós que vivemos a enchente de setembro de 23, fomos lá, né, PG, depois novembro e depois maio, tenebroso de 24, a gente vai até Juiz de Fora conversar com o Matheus Brum, jornalista, e mora na região, então pode nos dar um relato mais fiel dos fatos. Matheus, nosso abraço e seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, um bom dia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na Gaúcha. Agradeço o espaço aí para poder falar a respeito da situação aqui em Juiz de Fora e também da Zona da Mata Mineira, apesar de que aqui é o epicentro, né, da maior parte da tragédia e da calamidade que a gente está vivendo. E agradeço também todas as estimas e orações que vocês gaúchos têm dado para a gente. Estou aqui para tentar ajudar vocês a elucidar como está a situação aqui na cidade. Estou totalmente à disposição de vocês. 53 o número de mortos, e pelo que a gente está acompanhando com muita apreensão é que esse número pode aumentar, né? São 15 desaparecidos. O que você atualiza para a gente das informações? Pois é, a gente está vivendo um cenário bem de caos aqui na cidade, né? A Zona da Mata Mineira, de toda forma, né? Esses números, eles tendem a crescer porque, infelizmente, ainda há muitas pessoas que não foram localizadas, né? Tudo isso a gente está falando do temporal de segunda-feira, né? Que foi o temporal que atingiu Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, principalmente. Mas ontem à noite, na quarta noite, nós tivemos um forte temporal aqui em Juiz de Fora, voltou a chover mais de 100 milímetros em espaço de 2 horas aqui na cidade. E isso fez com que a gente tivesse mais deslizamentos de terra. A gente tem mapeados até agora, de maneira oficial, 5 deslizamentos de terra, mas a gente sabe que tem outros casos chegando aqui para nós, mas a gente tem tentado trabalhar, né? Como a cidade está muito desgastada, acaba ficando muito difícil para a gente, só nas imagens, conseguir saber, né? Porque pode ser de algum lugar que já estava com algum problema, e tudo mais, então isso redobra a atenção, inclusive, das próprias forças de segurança, né, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, justamente por conta disso. Então, a gente tem mapeado 5 deslizamentos na noite de quarta-feira e madrugada de quinta-feira, e esse número ele pode aumentar. A Prefeitura tem feito a evacuação de algumas áreas de risco, colocando em locais de abrigo. São 14 escolas até o momento que estão servindo como ponto de abrigo pela Prefeitura, espalhadas pela cidade, porque, como eu disse na minha participação na terça-feira, a tragédia ela não se concentra em um bairro ou uma região, ela está espalhada pela cidade, o que dificulta até o próprio deslocamento das forças de segurança, né? Então hoje são 25 ruas interditadas, mais de 25 ruas de 6 bairros completamente evacuadas, e a Prefeitura tem feito esse trabalho de mobilização para retirar as pessoas das casas dos locais de risco. Mas, infelizmente, a gente sabe, tem muitas pessoas que teimam em não sair, a gente sabe que tem todo um impacto
psicológico, de deixar sua casa, deixar seus bens, deixarem a vida, né, que durante muitos anos as famílias lutaram e batalharam firmemente para ter. Claro, como foi aqui, a gente nem julgava quem ficava na sua casa. Nós entrevistamos, eu e o PG, um morador, o Moisés, ficou no telhado, porque o medo era que saqueassem tudo que ele levou uma vida inteira para adquirir, né? Não é algo assim que a gente consiga fazer um julgamento sem colocar esse pano de fundo na história. Sim, exatamente. Mas graças a Deus é importante a gente destacar, nós não temos, tá, nenhum caso de saque, nenhum caso de furto, nada. Graças a Deus a cidade tem trabalhado de forma a conseguir também proteger, né, os seus irmãos, seus conterrâneos, né? Então, tem feito esse trabalho, mas a gente sabe que não é um trabalho fácil, mas a prefeitura, junto com os bombeiros, junto com a Defesa Civil, está indo a campo. Hoje nós tivemos a entrada também do Exército Brasileiro, com 10 caminhões e mais de 100 militares também ajudando na prestação de socorro às vítimas, arrumar a cidade, né, limpeza das enchentes e tudo mais. As escolas estão suspensas até hoje, mas acredito que possivelmente pelo andar da carruagem, como a gente tem possibilidade de chuva para hoje e para amanhã, infelizmente, que essa prorrogação das aulas deve continuar pelo menos até a próxima semana. Ô, Matheus, tem um aspecto muito delicado e que quando houve aquelas enchentes horrorosas aqui no Rio Grande do Sul, também logo se passou a debater sobre isso. E a minha pergunta é sobre como a sociedade aí enxerga uma eventual responsabilidade do poder público em relação a isso. Eu sei que houve obras bastante robustas, né, nessa região, em Juiz de Fora, relacionadas à proteção contra cheias. Eu queria entender se vocês, de um modo geral, acham que foi o suficiente, se faltou alguma coisa, se já havia alertas de que algo fora do comum poderia acontecer, ou se não, de um modo geral, a sociedade entende que essa é uma tragédia imprevisível e até inevitável. Bom, isso é um ponto muito importante, agradeço por você ter comentado sobre isso, porque, né, obviamente a situação que atingiu aqui Juiz de Fora acaba também sendo muito, acaba que traz a atenção da mídia de diversas partes do país, né, da mesma forma que eu estou atendendo vocês, eu tenho conversado com pessoas de São Paulo, pessoas do Nordeste, muita gente tem procurado para poder entender. É importante destacar que a gente está vivendo o fevereiro mais chuvoso da história. É o mês mais chuvoso de toda a história de Juiz de Fora, com uma cidade de 175 anos. Vai completar 176 agora no dia 31 de maio. Então, assim, a gente está lidando com 740 milímetros de chuva até ontem, em apenas 25 dias, com possibilidades de mais chuva até amanhã. Ou seja, a gente pode ultrapassar 800 milímetros. É muita água caindo numa região que é uma região com uma geografia muito complexa, porque é uma região entrecortada por morros, né? Então, assim, junta, né, uma situação muito, muito acima de qualquer normalidade, que é o nível de chuva, com uma geografia complexa. Mas é importante destacar que eu tenho visto muita gente falando, não se trata de uma tragédia anunciada. Isso eu acho que é um ponto fundamental. Não é uma tragédia anunciada. Por quê? Porque todos os dados que estão sendo divulgados na mídia sobre a população que está em área de risco, sobre a quantidade de pessoas que moram em áreas de declive, tudo isso são dados que a gente já tem. Só que a gente está falando de uma construção de cidade de 175 anos e que, a partir da década de 1950, infelizmente, houve um crescimento muito grande da cidade e uma ocupação de regiões onde hoje a gente se vê que não era para ter sido construído. Mas retirar, a gente volta ao tema que a gente falou, retirar essas pessoas das casas de risco, mais de 130 mil pessoas de área de risco, é praticamente impossível de você fazer isso num curto espaço de tempo, porque você precisa arrumar habitação para essas pessoas, você precisa controlar a especulação imobiliária, você precisa fazer habitações populares, principalmente para as pessoas mais pobres das áreas de risco. Então, assim, não se trata de um processo que era tragédia anunciada. Isso foi debatido em campanha em 2024. Isso é debatido pela sociedade, na Câmara Municipal, pelos pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora. Só que vocês viveram isso no Rio Grande do Sul,
há 2 anos. Não é fácil você fazer a migração de milhares, de dezenas de milhares de pessoas de uma hora para outra. É um processo escalonado. A Prefeitura de Juiz de Fora tem feito obras de drenagem, de macrodrenagem, só que são obras caras, são obras demoradas, são obras que impactam diretamente a vida das pessoas, porque você tem que abrir asfalto, você muda trânsito, você muda tudo. Então, assim, a gente nunca viveu uma tragédia como essa, nunca, na história, em 176 anos de cidade. Então, assim, eu acho que essa percepção hoje, ela está muito mais clara. E eu gostaria muito que as pessoas que estão acompanhando a gente entendessem isso. A gente não vive uma tragédia anunciada. A gente, sim, tem problemas estruturais, como diversas cidades têm, mas tudo isso tem sido debatido. Só que as soluções para isso, e vocês aí sabem muito melhor do que a gente, são complexas, demandam tempo, demandam recurso, que infelizmente a natureza não tem a mesma paciência de esperar para poder fazer toda essa arrumação para essa chuva descer. Matheus Brum, jornalista, morador de Juiz de Fora, muito obrigada pelas informações aqui na Rádio Gaúcha. De novo, a gente estende o nosso abraço, a nossa solidariedade. A gente tem visto, aliás, né, o povo de Minas muito solidário, todo mundo se ajudando. Eu vi uma senhora ontem no Jornal Nacional que ela estava fazendo o sanduíche, né, para ajudar as pessoas que estavam ali trabalhando e de alguma forma reagindo. Então ela foi lá, fez o sanduíche, tal como a gente fazia aqui, né? Muita gente fez marmita para distribuir nos abrigos. Então, obrigada, querido, um abraço forte e a nossa esperança, a nossa oração para que isso passe logo. Bom trabalho. Agradeço, bom trabalho para vocês, orem por nós e estou sempre à disposição. 10h24, 10 horas e 24 minutos. Eu acho que essa pergunta do PG e que estava no radar do Gabriel, ela é extremamente importante, porque até acho que a gente diverge um pouquinho, né, da opinião do Matheus, e absolutamente relevante mostrá-la, porque ele está lá. Mas o Brasil tem nos dado alguns sinais, e aí eu não estou falando só de Minas, né? Rio Grande do Sul, claro. Serra do Rio de Janeiro, teve enchente na Bahia também. Alguns sinais, Gabriel, PG, não sei se é a impressão de vocês, de que deveria ter se preparado para esse tipo de coisa. Eu tive a oportunidade, Kelly, na Globo News, de trabalhar com o Trigueiro, André Trigueiro, que tem isso como uma causa da vida dele, né? E uma das coisas que eu aprendi com o Trigueiro, ele ficava muito revoltado quando algum editor colocava alguma manchete, assim, no sentido de chuvas castigam tal cidade, sabe? Deslizamento castiga, não sei o quê. Não é a natureza que está nos castigando, né? A culpa, a responsabilidade não é da chuva. A mudança climática, ela é uma realidade. E em 2023, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, colocou Juiz de Fora como a 9ª cidade mais suscetível a sofrer uma tragédia ambiental em consequência das chuvas. É claro que não se esperava uma chuva como essa, mas se esperava alguma tragédia em relação a isso. Então, acho que a pergunta do PG é super relevante nesse sentido, né? Porque a gente sabe que houve algum esforço, mas ele evidentemente não foi suficiente, senão a gente não tinha 53 mortos nesse momento, né? E ainda que, é claro, tenha se feito... Porque de fato, né, Gabriel, houve mesmo obras estruturais lá em Juiz de Fora, naquela região, que de fato se mostram insuficientes, mas acho que a lição é muito parecida com o que a gente vive aqui, como disse a Kelly, no Rio de Janeiro, que é chuva extrema virou parte da nossa realidade, ponto. Né? Então a gente precisa mudar a forma de planejar as cidades e levar a sério esses sistemas de prevenção, porque não há sinais de que isso vai melhorar. Quer ver uma coisa? Santa Catarina aprendeu com a tragédia, Josimar Farina, nosso repórter, fez uma reportagem muito pertinente, mostrando como se estruturou a Defesa Civil depois do que aconteceu e mostrando, né? Em Blumenau, né, PG? Mostrando que, sim, o poder público tem que agir. Melhor seria se agisse antes, mas ok, estamos considerando. O Rio Grande do Sul hoje conta com radar meteorológico que não tinha antes dessa enchente, né? O governo entendeu isso, foi lá, fez uma compra. E é isso que nós, cidadãos, quando a gente elege um representante, a gente não está elegendo um Deus, a gente está elegendo alguém
que é para cuidar dos... É tipo, né, o síndico do condomínio, ele tem que resolver ali as questões, né? Quando falta luz, quando tem um negócio, um problema na garagem. O síndico existe para esta finalidade. Então a gente está delegando poder a ele para fazer esse cuidado. E aí hoje a gente tem, eu acho que nesse aspecto melhorou, esses alertas que chegam no nosso celular, né? Imediatamente, quem cadastra. No caso do Rio Grande do Sul, o próprio Vale, e hoje a gente está numa situação, né, que foi preso um ex-prefeito num absurdo também, depois é que vou abrir esse parênteses, mas só para contextualizar, o próprio Vale aprendeu com as enchentes de setembro e de novembro, e aí a população foi treinada para quando a régua chega, né, a chuva chegando. É disso que nós estamos falando. Protocolo, né? Para você, o representante do governo, não é querer demonizar esse ou aquele, porque é o partido A, porque é o partido B, mas porque o Lula, porque o Bolsonaro. Não é isso. Ele é eleito para esta finalidade, para cuidar da população. A gente delega a ele uma responsabilidade. Então é isso que eu acho que a pergunta é muito pertinente. Especialmente quando a gente fala de cidades, por isso que eu estava dizendo aqui, né, que planejar cidades, levar a sério o sistema de prevenção é importante, porque são cidades que guardam algumas semelhanças no sentido de terem rios urbanos, né, Gabriel? Mananciais que estão ali na costa da cidade. São cidades que cresceram virando as costas para a água, né? Eu quero dizer, ocupando regiões de várzea, o solo impermeabilizado. Tudo bem, como disse o Matheus, isso foi durante séculos, claro. A gente não tem como de uma hora para outra estar adaptado a uma nova realidade. Mas são sinais e lições que precisam ser levadas a sério agora, porque a maneira de ocupar essas regiões, ela tem que ser diferente. Eu quero dizer, na reconstrução, né, Gabriel? Quando reconstrói, não pode ser igual. Até porque essa nova realidade nem é tão nova assim, né, PG? Não, tem toda a razão. Blumenau, a tragédia na Serra do Rio. De políticas públicas, né, a gente devia já há alguns anos ter começado a fazer obras de prevenção nesse sentido, porque não é uma novidade